Vamos continuar a implementar as operações sobre os elementos armazenados em uma estrutura de dados do tipo vetor. Agora vamos implementar contagem, somatório e o cálculo da porcentagem. E vejam que eu quero calcular isso somente para os elementos que estão armazenados no vetor, que são números pares. Ou seja, eu quero saber quantos números pares estão armazenados no vetor, qual que é a soma dos números pares e qual é a porcentagem de números pares em relação ao total de números armazenados no vetor. Então, vamos continuar aqui na nossa classe. Então, vamos declarar uma variável que vai contar o número de pares. O contador também tem que ser inicializado. Dentro do processo, percorre todos os elementos do vetor, eu vou verificar se o IES elemento do vetor for par através da expressão. Se o resto da divisão do iésimo item do vetor x por 2 for igual a zero, significa que ele é um número par. Sendo par, eu vou contar este número. Então, uso um contador e o contador tem essa configuração. Declaro e inicializo. Aqui, toda vez que eu encontro um número par, então eu somo 1. Estou fazendo, então, o processo de contagem. Vamos fazer o somatório. Então, aqui uma outra variável, soma pares, começa em 0, soma pares, a mesma configuração da expressão que faz a soma de todos os elementos do vetor, só que aqui fica dentro de uma estrutura condicional, então ele só está somando quando o número armazenado no vetor x é um número par. Então, vamos na saída. Uma linha em branco para separar os resultados de todos os elementos daqueles dos pares. Quantidade, pares. Então, a gente vai mostrar o resultado do contador, conta par. A soma dos pares. Vamos ajustar também o número inteiro, soma par. E vamos aqui também declarar uma variável double % par. Da mesma forma que a média não vai precisar ser inicializada, porque porcentagem % par. Porcentagem é sempre a parte dividido pelo total, então quantidade de pares dividido pelo total de números armazenados no vetor, vezes 100, para calcular a porcentagem. E aqui eu tenho a mesma preocupação que eu tive para calcular a média, eu tenho que ter aqui. A quantidade de pares é um número inteiro. A quantidade de elementos do vetor também é um número inteiro. Então, eu vou ter inteiro dividido por inteiro, o resultado é inteiro. Então, vamos converter um dos elementos da divisão em double dessa forma, para poder calcular a divisão real. Então, vamos ajustar aqui. Porcentagem também vou mostrar com duas casas decimais. % par. Veja que para mostrar o símbolo de percentual no dispositivo de saída, eu tenho que dobrar o símbolo aqui na string do método printf. Porque um único percentual ele é usado, por exemplo, para identificar o especificador de formato. Então, para mostrar na saída o símbolo de percentual, ele tem que estar dobrado na string. Então, vamos lá.
Vou novamente fechar aqui a janela de projeto. Vamos executar esse código-fonte, Shift F6. Olha lá, primeiro item, vou fornecer esses valores mesmo. 1, 5, 8, 2, 3, 0 e 7. Então está aqui a saída, os elementos armazenados, então a soma total, a média dos valores armazenados no vetor, e agora cálculos referentes aos números pares. Então vejam que o elemento está armazenado na posição 2, o terceiro elemento, ele é o primeiro par. O quarto elemento está armazenado na posição 3, 2, é o segundo par. E o 0 está armazenado lá na quinta posição, o sexto elemento é o terceiro número par. Então nós temos 3 números pares. E a soma deles, 8 mais 2 e 0, 10, está aqui. E veja que 3 números pares, num total de 7 números, isso corresponde a 42,86%. Vejam aqui, o terceiro valor na parte decimal é 7. 7 arredonda para cima, por isso que a porcentagem lá na saída foi 42,86. Arredondou o 5 para cima. Outra situação que pode ser destacada aqui é no que diz respeito às operações de somatório, contagem. Veja que a gente está usando aqui o somatório de todos. Está aqui. Somatória dos pares. Está aqui. E vejam que no somatório a variável aparece dos dois lados da operação de atribuição, para receber o resultado da expressão e para usar o valor dela na expressão que define a soma. Então, esse tipo de operação pode ser simplificado usando os operadores compostos, como está sendo demonstrado aqui. Então, você pode pegar esses elementos, juntá-los e usar o operador mais igual. Significa que o valor do iésimo elemento do vetor x será somado ao valor do somatório. Então, esse é o tipo, é o operador composto, que você pode juntar e simplificar essa expressão dessa forma. A mesma coisa pode ser feita pela contagem. A contagem dos pares está aqui. Então, toda vez que o número é par, conta 1. Aqui é a expressão. Então, você pode juntar novamente aqui e usar o operador composto. Então, quantidade de pares mais igual a 1. Isso significa que vai ser somado 1 no valor da quantidade de pares. E no caso de contar 1, você também pode usar a implementação usando o operador de incremento. O mais. Obrigado.